Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares e trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis. E hoje eu queria contar algumas verdades sobre a vida saudável que talvez você tenha se enganado a vida inteira, ou talvez você tenha criado coisas na sua cabeça a respeito do que é uma vida saudável, do que é ser saudável, e na verdade são mentiras que te contaram, ou que você mesmo se contou, e que podem até mesmo terem te impedido de entrar na vida saudável, ou você tenha vivido uma vida que você acha que é saudável, e na verdade não é tão saudável assim. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e quer de verdade ter uma vida saudável sem mentirinhas e enganações, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer alguns pontos bem legais pra gente conversar. Então vamos nessa! E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que você acha que você precisa fazer para ser saudável. Pense aí na sua mente, analise o que você acha que você precisa fazer para você ser saudável. Você já faz essas coisas que você acha que você precisa fazer? Talvez alguma dessas coisas foram mentiras que te contaram, mas no meio do caminho eu vou te contando de fato o que é ter um estilo de vida saudável. E talvez você até se surpreenda com algumas das coisas que eu anotei aqui. Cara, que calor! Que calor, tô fritando. Ai, nessas horas eu queria ter uma rede de apoios para me trazer Minha rede de apoio é meu marido e ele tá tomando café no quarto. Não vai me ouvir que ele tá de fone. É isso, Jesus, eu preciso abrir a janela, não vai rolar ficar aqui. Meu Deus, eu não vou. Definitivamente, curitibano não sabe lidar com o calorzinho de nada. Então, voltando. A verdade é que muitas pessoas, talvez você, acha que sabe o que é ser saudável e não sabe. Ou te contaram que é uma coisa e na verdade é outra. Então agora eu vou pontuar algumas coisas. A primeira coisa que eu anotei, e acho super importante falar, é que muitas pessoas acham que comer saudável é trocar alimentos industrializados com açúcar por sem açúcar. Então as famosas embalagens escritas zero açúcar, né? Então refrigerantes em geral, light, diet e vários outros industrializados que tenham algum título que chame a atenção e tente parecer saudável para atrair o olho daquela pessoa que está querendo entrar na vida saudável. Inclusive aqueles cereais, eu não posso falar agora o nome, mas que vem em barrinha de cereal, e aí você compra e é cheio de açúcar e as pessoas acham que é saudável e não é saudável. Então existem vários produtos industrializados que na verdade acabam enganando você, se parecendo saudável ou parecendo só por não ter açúcar saudável, só por não ter determinado ingrediente, pode ser gordura, né, como o caso ali dos lights, dos diets, ou que é isento de alguma coisa na receita, que na verdade é tudo enganação. Porque o que vai ditar se é de fato saudável é a lista de ingredientes. Então, listas de ingredientes muito grandes, cheia de conservantes, aditivos químicos e um monte de coisa que você nem sabe o que é. Se você virar lá atrás e tiver escrito ingredientes e você não entendeu o que está escrito, corre, que tá feio o negócio. Você já sabe que não é interessante. Então, não se engane. Ser sem açúcar não necessariamente é ser saudável. Ser sem gordura, ser sem algum isento de algum produto não significa necessariamente que é saudável. Você precisa construir autonomia de pegar todos os produtos industrializados que você compra e entender se de fato esse produto industrializado faz sentido para você consumir. Se ele realmente tem uma lista de ingredientes limpinha, né? Vou dar um exemplo. Você quer comprar uma tapioca no mercado. Então, como você sabe que aquela tapioca é uma boa tapioca para você consumir? Você vai virar a lista de ingredientes e vai ver o que está escrito lá. Tapiocas limpas geralmente tem fécula de mandioca e água. É mesmo? Buguei. É fécula. Aquela que não lembra. O iogurte natural saudável é aquele que vai ter. Gente, o que tá acontecendo no Brasil? Ai, meu Deus. Agora eu vou pegar um copo de... Ai, gente, aqui, né? Porque o brasileiro não desiste, não. Então, vai depender da marca. Essa aqui que eu tô na mão, que é um iogurte natural bem conhecido, né? Não posso falar marcas aqui. É bem conhecido, tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. Que é o fermento lácteo, né? Então, eu tô procurando a lista de ingredientes dele, escrito ingredientes, mas ele tá escrito na frente. Mas geralmente, não é na frente que a gente vê, é atrás, tá? Então, fique atento a isso e não seja enganado pela indústria. Segunda coisa que muitas pessoas fazem achando que é saudável é achar que comer saudável é sair cortando um monte de comida. Então, é parar de comer carboidrato, é parar de comer glúten, é parar de comer várias outras coisas, o açúcar, como eu mencionei, mas principalmente
comida de verdade. Tem muitas pessoas que acabam cortando comida de verdade, não come batata doce, não come mais batata, não come mandioca, não come arroz. Tem gente que para de comer arroz, achando que pra ser saudável tem que cortar carboidrato. A gente sabe que a gente precisa priorizar carboidratos bons. É claro que você não tem que ter um excesso de carboidratos, mas você precisa entender que carboidratos complexos, que são esses que eu mencionei, são carboidratos vindos da natureza, comida de verdade, in natura que a gente fala, né? Pronto como ele veio da natureza, sem nenhum processo industrial, como por exemplo a tapioca, que seria um processamento da mandioca. Ele não é não saudável por isso, mas é um carboidrato mais refinado. Então, a gente precisa priorizar carboidratos complexos, menos refinados na nossa alimentação. Então, a melhor opção não é sair cortando carboidrato, mas é você aprender a consumir ele. É você aprender a comer esses alimentos. Com relação ao glúten, nós sabemos que muitas pessoas com questões intestinais mais específicas, principalmente um intestino mais inflamado, desbiose intestinal, pessoas que têm problemas, os celíacos, eles não podem nem chegar perto do glúten, né? Pessoas que têm mais sensibilidade ao glúten, uma sensibilidade ao glúten não celíaca, são pessoas que vão responder de forma negativa ao glúten. A grande questão é que o glúten, ele está em alimentos ultraprocessados, como por exemplo na farinha. Então a gente sabe que o glúten, ele costuma estar em farináceos, o macarrão, que é feito de farinha, ou nos pães e tudo mais. Então, não é interessante que a gente fique consumindo frequentemente, vivendo, né? Só come carboidrato e o carboidrato que come é o carboidrato refinado. É interessante que você tenha carboidratos melhores na sua alimentação. Mas, especificamente a questão do glúten, para algumas pessoas realmente ele não vai ser interessante, mas isso também não vai dizer se essa pessoa é saudável ou não, entende? Porque pode ser que essa pessoa tirou o glúten e ela come muito mal. E ela não tem vegetais, ela não tem frutas na alimentação dela. E mesmo que ela tenha uma resposta negativa ao glúten e ela não aceite bem, não tenha uma boa digestão desse glúten, que é uma proteína, para vocês entenderem, um glúten é uma proteína. E tem pessoas que têm uma digestão ruim desse glúten. Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade maior intestinal. Já tive vários cuidados com a minha saúde intestinal, então eu cuido bastante. Eu não como frequentemente alimentos com glúten, mas eu tenho uma sensibilidade um pouco maior com alimentos, comer muito frequentemente esses alimentos. Então, eu tomo um cuidado, mas não significa que para ser saudável precisa retirar o glúten. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Na verdade, para você ser saudável, você precisa ter uma alimentação com mais comida de verdade. Então, não é de tirar glúten, tirar carboidrato ou tirar alguma coisa que vai dizer que a tua alimentação é saudável. Muito pelo contrário, você pode tirar tudo isso e ter uma alimentação péssima. Então, vamos começar a ver isso de uma forma diferente. Você pode, se você não tiver nenhum problema específico, como doença celíaca, comer de tudo um pouco. E você pode saber comer os carboidratos, inclusive os carboidratos refinados, priorizando sempre os carboidratos de melhor qualidade. A terceira coisa é que algumas pessoas pensam que para ser saudável precisa seguir uma dieta. E não necessariamente. Você não precisa seguir uma dieta para você se tornar uma pessoa saudável. Na verdade, você precisa mudar seu estilo de vida. Claro que você pode, eventualmente, seguir uma dieta por algum objetivo específico, mas isso não significa ser saudável. Tem muitas pessoas que seguem dieta e que não têm uma dieta saudável. Tem uma dieta muito rica em refrigerante zero, porque a zero pode, né? Porque não tem açúcar, pode. E acabam consumindo muitos industrializados, ultraprocessados e inclusive diariamente como refrigerante, só porque tá na dieta e comer zero na dieta pode. Então, nem sempre uma dieta vai ser sinônimo de saudável. Então, a gente precisa também tirar essa mentalidade de que toda dieta é saudável, que todas as dietas que as pessoas seguem são saudáveis de fato, e que essa dieta é o que vai fazer você ser uma pessoa saudável. Não necessariamente. Na verdade, tendo um estilo de vida saudável que vai, de fato, fazer você se tornar uma pessoa assim, saudável, maravilhosa, plena, com saúde, qualidade de vida, etc. Quarta coisa é que tem muitas pessoas, talvez você seja essa, que pensa assim, então para ser saudável, já que agora eu sou saudável, eu sou do mundo fitness, eu tô treinando, eu tô fazendo as coisas que tem que fazer, quer viver de industrializados, como alguns suplementos. Então quer viver de barrinhas de proteína, quer viver de whey, né? Quer viver de várias outras coisas aí que podem ter para vender.
e tudo mais. Mas isso também não significa ser saudável. Nem todos os suplementos são bons, você precisa entender. Existem suplementos que são muito bons. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, no link, eu tenho cupom de desconto para consumir qualquer produto da Evolution, que é uma marca muito boa, eu gosto muito dela. E eu consegui esse cupom justamente para passar para as minhas alunas de consultoria, porque eu indico para elas aquilo que é melhor, aquilo que tem ingredientes mais limpos. Eu sou muito correta com esse negócio de lista de ingredientes. Então, você nunca vai me ver indicando nada que tenha uma lista de ingredientes ruim. Porque eu só vou indicar aquilo que tem uma lista de ingredientes que vale a pena, que vai fazer bem pra você, que não vai ser agressivo ou ruim pra sua saúde. Que combustível você está colocando dentro da máquina que é o seu corpo? Do carrão que Deus te deu, que é o seu corpo. Qual é o combustível que você está colocando aí? Então, isso faz a gente refletir. Ler lista de ingredientes ajuda a gente nesse sentido. Já aproveita, curte esse vídeo se você tá gostando, comenta aí o que você tá achando, se isso faz sentido pra você. Já comenta assuntos que você queira que eu traga aqui. Se inscreve no canal e fica comigo até o final, por favor. Então, recapitulando. Não necessariamente ter industrializado, suplementações, barrinhas, essas coisas vai ser saudável. O que você precisa avaliar é a lista de ingredientes, qual opção você está escolhendo, se você for, de fato, ter uma opção de suplementação para te ajudar, às vezes, no dia a dia. É interessante, né? Ajuda, às vezes, a gente a bater uma quantidade de proteína melhor, a ter uma proteína boa no nosso dia a dia, além da comida de verdade, que é o mais importante, é a comida de verdade. Então, não substitua o industrializado por comida de verdade, no sentido de, então agora eu não vou mais comer o franguinho lá, o ovinho, eu vou ficar só comendo industrializado, só comendo a proteína em pó. Não, tenha opções boas industrializadas, porque isso ajuda o nosso dia a dia de fato. Pode bater um smoothie, por exemplo, que é uma vitamina, né, com frutas ali, com uma proteína em pó, mas isso não seja o teu principal foco, porque isso não significa ser saudável. Viver de barrinhas de proteína, viver de industrializados, mesmo que seja uma suplementação, não significa ser saudável. Muito pelo contrário, você pode estar consumindo um cheio de produtos químicos aditivos com adoçantes artificiais que não são os melhores, como sucralose, aspartame e outros, e achando que está arrasando, só que não. Então, saiba fazer suas escolhas, inclusive se vocês têm interesse, eu posso trazer vídeos ensinando a escolher um whey de qualidade com uma lista de ingredientes boas. Eu posso dar o exemplo do meu, mas vocês podem procurar, porque é isso que é legal, você criar autonomia e você saber fazer as suas escolhas no seu dia a dia. Então, anota essa frase, por favor. Industrializados não substituem comida de verdade. Comida de verdade é o que a gente precisa para ser saudável de fato. Que é, como eu expliquei no começo, o que veio da natureza. A forma original do alimento. 5. O quinto erro que as pessoas tendem a achar é que para ser saudável, para entrar na vida fitness, então agora é só comer bem. É só comer bem aí, seguir as receitinhas da internet, legal e tal, é só comer bem. Só que não é verdade. Existem pilares pra gente ter um estilo de vida saudável, que é isso que de fato vai te dar resultado a longo prazo, tanto em saúde, que é o mais importante, gente, é o primeiro pilar, nossa saúde, quanto estético. E quais são eles? A gente pode pensar no sono, que é extremamente importante em todos os sentidos. Exercício físico, controle do estresse, relaxa. Ser pessoa muito estressada prejudica muito a sua saúde. Então esses são alguns pilares. A gente pode cuidar de várias coisas, como por exemplo, nossa saúde intestinal é muito importante. E é claro que com a alimentação a gente consegue melhorar a nossa saúde intestinal. Se percebendo também no dia a dia, como você tem muita intolerância alimentar, você se sente mal, por exemplo, quando você consome alimentos com leite, né? Mesmo que seja saudável, o iogurte natural é muito saudável, é muito bom. Mas às vezes você não digere muito bem ele. Então, se conhecer o que te faz mal, o que te gera muito gases, distensão, é muito importante pensando em saúde. Não é só comer saudável, porque existem muitos alimentos que são saudáveis, mas que às vezes, pela sua digestão no momento, você não está digerindo muito bem aquele alimento. Você já deve ter ouvido falar dos food map, que são carboidratos de difícil digestão, e aí acaba que pode ser que você esteja comendo alimentos que são saudáveis, vegetais saudáveis, como por exemplo, alho, cebola, são muito saudáveis. Mas eles são ricos em food maps e às vezes te dá muito gases, muito desconforto. Então, se conhecer também faz parte de um processo de saúde, porque você se observa, você começa a perceber, nossa, quando eu como isso eu fico muito estendido. Quando eu como isso ou quando eu exagero. Eu comi
um iogurte eu fiquei bem, mas eu comi 3 e eu não fiquei muito legal. Então, às vezes, a intolerância oral está relacionada com a dose. Então, é dose dependente. Às vezes, um pouquinho não vai te fazer nada, mas às vezes, muito para você pode fazer mal. No meu caso, se eu exagerar muito no queijo, por exemplo, fizer uma receita saudável, super legal. Mas ir lá e colocar muito queijo, comer demais, não vai ser legal pra mim por causa da minha ingestão à lactose. Mas a gente começa a se conhecer nessas coisinhas. Às vezes você vai perceber, é um pouquinho que eu como não me faz nada, não me causa nenhum problema. E tá tudo bem. Pode ser que tenha momentos que você extrapole, exagere e não fique muito bem? Pode, isso acontece, nós somos seres humanos. Né, final de ano aí, que estava aí, né, a galera extrapolou, talvez você tenha até ficado meio, final do ano assim, meio, né, comeu muito um doce que gostava, o pudim da avó, não sei o que, mas são momentos mais específicos, mais esporádicos. No dia a dia, você pode se perceber o que de fato faz mal, não te faz mal, você se sente melhor ou não. E que a gente precisa cuidar desse contexto, desses pilares e se conhecer. Isso é muito importante. O sexto é muito legal, porque é uma coisa que eu percebo muito. Às vezes a pessoa fala pra mim, Ivone, eu já tenho um estilo de vida saudável, eu já como saudável e tal. Mas às vezes a pessoa não sabe montar um prato. E isso é muito comum mesmo. Talvez você pense assim, eu sei comer saudável, mas aí você come muito carboidrato, você não tem boas fontes de proteína na sua alimentação, você não tem boas fontes de gorduras boas, como por exemplo o azeite de oliva, uma fruta que tem gordura, como por exemplo o abacate. Você não sabe fazer uma boa composição no seu prato. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter uma boa quantidade de vegetais no nosso prato, a gente precisa ter boas quantidades ali de frutas na nossa alimentação. A gente precisa ter esse aporte nutricional de fibras, que eu mencionei das frutas, pode ser também outras fibras, como psyllium, chia, aveia. A gente precisa ter esses grãos integrais, a gente precisa ter essas fontes de proteína boa, de carboidratos bons, gorduras boas. Então a gente precisa ter um conjunto de nutrientes que a gente fala são os macronutrientes, que é o carboidrato, proteína, gordura. A fibra está junto do carboidrato. E a gente precisa também ter essas fontes de micronutrientes, que são os vegetais, as frutas. A gente consegue agregar também fitoquímicos na nossa alimentação, que são aqueles compostos bioativos que eu falo em alguns vídeos, talvez você que me acompanha já tenha visto. Eu falo que tem nas frutas, eu comentei que tem o resveratrol da uva, por exemplo. Então, existem vários compostos bioativos nos vegetais, nas frutas, nos chás, nas plantas em geral, na natureza linda, maravilhosa que Deus fez, que agrega esses antioxidantes pra gente também. Então, nós temos esse conjunto maravilhoso de tudo isso que, pensando em saúde, é essencial. E aí, montar um prato diz muito a respeito se você sabe ou não ser saudável, se você sabe ou não ter uma composição na sua alimentação, na sua refeição boa, saudável, de fato. Inclusive, é algo que eu posso vir ensinar vocês também, mas isso é muito importante. Uma dica que você pode começar fazendo hoje é dividir o seu prato. Eu vou pedir pro amado editor, meu marido, ele que edita meus vídeos, colocar aqui uma foto. Mas você vai dividir o seu prato basicamente em 1/4 de carboidrato, 1/4 proteína e 2/4 vegetais. Então ali nos vegetais podem ter vegetais cozidos, pode ter vegetais crus, né? Pode ter um mix, mas já começa a fazer uma composição ali no seu almoço e no seu jantar, que já vai ser muito interessante para a sua saúde e para o seu estilo de vida. Nessa composição, a gente já sabe que a gente pode ter boas fontes de proteína, como, por exemplo, peixe, carne, frango. A gente pode ter boas fontes de carboidrato, pode ser batata doce, mandioca, arroz e feijão. E não precisaria ser o arroz integral, poderia ser o arroz branco, pensando que você vai ter bastante fibra na metade do prato. Vai ser os vegetais, tanto os crus quanto os cozidos. Então, fica uma dica para você de uma composição de um prato. A sétima, que é muito comum, é que às vezes as pessoas pensam assim, ela é magra, então ela é saudável. Não é verdade. Peso não significa sinônimo de saúde. Então, não é porque a pessoa é muito magra que ela é saudável. Às vezes ela só tem uma genética que favoreceu ali, mas ela come super mal. Eu, por exemplo, antes de casar, era super magra e eu comia muito mal. Eu comia muito embutido,
mortadela, esses embutidos que não são interessantes ficar comendo frequentemente. Eu comia muito carboidrato, pouca proteína, pouca fruta, poucos vegetais. Eu comia mal mesmo. E eu não engordava porque minha genética favorecia. Era até difícil, eu queria engordar e não conseguia. Consegui engordar um pouquinho antes de casar, ali uns quilinhos. Eu já treinava na época e consegui ali um pezinho e tal, mas não era muito saudável, não era uma pessoa muito saudável, de fato. Mesmo treinando e sempre praticando exercício físico, eu não era uma pessoa muito saudável na minha alimentação e não priorizava muito isso na minha vida. Então realmente é possível ser magra e ser desnutrida, digamos assim, né? Não ter uma boa nutrição ali, não dar um aporte nutricional através das refeições, da alimentação bom. Então, assim, se você quer emagrecer, é muito importante que você não desista, mas mudando o seu estilo de vida mesmo. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tanto na sua saúde, porque a gente sabe que o acúmulo de gordura, o excesso de gordura corporal, ele tem uma influência inflamatória, porque ele produz muitas citocinas inflamatórias, que a gente fala. Então, é um corpo mais inflamado, por si só. Mas, estar magra também não significa estar saudável. O ideal é que as duas partes, seja uma pessoa sobrepeso ou seja uma pessoa magra, conduzam um estilo de vida para que de fato sejam saudáveis. E esse você vai ficar chocada, esse é o último. Anota aí. As pessoas acham que para ser saudável, elas nunca mais vão comer as coisas que elas gostam, as besteirinhas. Isso também é mentira. Porque nós, pessoas saudáveis, que já entramos no estilo de vida saudável, que já temos esse estilo de vida saudável, também gostamos de comer algumas coisas, né? Eu posso dizer que tem muitas coisas que eu mudei no meu paladar. Eu tinha um paladar muito doce, hoje eu não tenho. Hoje eu gosto muito de chocolate 70, eu amo chocolates mais amargos e eu não gostava. Mas meu paladar mudou muito porque eu fiz uma reeducação alimentar, eu mudei o meu estilo de vida. Mas existem coisas que eu realmente gosto. Então eu gosto de comer um sanduíche com batata? Gosto. Mas eu sou bem específica, eu gosto de comer o do Madeiro. Eu sou bem seletiva porque daí eu deixo pra comer aquilo que eu realmente gosto. Mas, de fato, qualquer pessoa que muda o estilo de vida tem coisas que ela gosta de comer. Talvez a tua seja uma pizza, talvez a tua seja uma... O que poderia ser? Pipoca doce, um brigadeiro, não sei, alguma coisa dessas. Talvez seja alguma coisa assim. E você vai poder comer essas coisas. Na verdade, você não comer essas coisas, nunca mais, não existe, a menos que você não goste mais, né? Perdeu a vontade, tipo, não quero, não gosto mais, não sou chegada. Eu não sou muito chegada em pizza. Tem, às vezes, coisa com os amigos e tal, e daí, quando eu não tô a fim de comer pizza, eu não como. Mas quando eu tô, eu até me esforço e como ali. Mas não é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu só como quando eu tô com vontade, porque eu me tornei uma pessoa que eu deixo pra comer coisas, essas exceções, essas besteirinhas, de fato que eu gosto, que vale a pena pra mim. Então você pode escolher as besteirinhas que valham a pena pra você, e você construindo esse estilo de vida, você vai perceber que você não vai ser tão mais desesperado por essas coisas. Você vai comer com moderação. Você vai comer nos seus momentos de exceção, sem aquele, sabe, desespero. Isso muda muito, é incrível mesmo. A gente vai construindo esse paladar diferenciado, teu paladar vai mudando. Até às vezes a pessoa que gosta mais chegada no doce vai mudando um pouco o paladar dela e vai percebendo essa diferença. Ai, comia doce toda hora. Já não tem mais aquele paladar tão doce. Mas é claro que existem várias estratégias também para você comer um docinho saudável e tudo mais. Mas aqui agora eu estou falando daqueles doces mais besteirinhas, né? Que as pessoas gostam de comer e às vezes você gosta de algum específico. Então não significa que ser saudável você não vai mais comer essas coisas. Tira isso da sua cabeça. Você vai aprender a comê-las. É muito mais gostoso você comer com consciência, curtir. Gente, vocês não estão entendendo. Quando eu vou no Madeiro comer meu sanduíche, nossa, tão de Deus, assim, eu como assim, eu e meu esposo, como assim com gosto, sabe, gente? Nossa, é inexplicável, é maravilhoso. E eu amo minha batatinha, eu amo. Tá tudo bem. Hoje em dia eu não sou mais tão chegada em doce, assim. Tem um doce ou outro que eu gosto quando tem. Aquele bombom de travessa, às vezes, quando tem, dependendo de onde tiver, do momento, assim, que eu tô afim de comer, eu como. Mas hoje eu já não sou mais tão chegada no doce. Eu gosto mais do salgado, eu acho. Mas enfim, pra te dizer que algumas coisas que talvez você tenha construído na sua cabeça de que eram saudáveis, você viu que talvez não é tanto. E que algumas coisas que talvez você pense assim, nossa, ser saudável nunca mais vou poder comer nada. Você tá descobrindo que, na verdade, isso é uma mentira. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E que você possa, de fato, construir um estilo de vida saudável, real, realista mesmo.
entendendo que você vai continuar comendo as coisinhas que você gosta, com mais consciência, mudando o seu paladar, aprendendo a comer coisas mais saudáveis, gostando de comer coisas saudáveis. Isso é muito importante, gente. Eu amo comer saudável. Vocês não têm noção como que eu amo ir em alguns restaurantes que tem aqui em Curitiba de comida saudável, assim, comidinha mesmo, comida de verdade. E eu amo, eu amo. Então, assim, eu amo muito isso. Eu amo o estilo de vida saudável. Eu fico muito feliz mesmo em poder me alimentar assim. E isso foi um processo, não foi da noite pro dia. E talvez o teu também seja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui nos comentários o que você quiser que eu traga com relação às coisas que eu citei. Ou qualquer coisa que você quiser. Beijos no coração e até mais. Deus abençoe vocês.